Deus. E você, aonde que era isso? Aonde que você era, Milena, pequenininha, que falava pra mulher que tava fumando charuto que ia pro inferno? Em Juazeiro, onde local, é aonde né? que é que você Em mora? Juazeiro do Norte, no Ceará, no interior do Ceará. É uma cidade pequena, mas é a terceira maior cidade do estado. Não é uma cidade pequena. Tem tudo o que você precisar, só não é, né, uma capital. E daí, mas é uma cidade bem católica. Bem católica. O catolicismo lá é muito forte. Tanto que eu dou lição em católico da religião deles, porque a gente tinha muito isso. Os estudos religiosos da minha cidade era catolicismo. Então, sei nome de santo, sei as festas, sei reza, sei um monte de coisa do catolicismo. Mas nasci em berço cristão, e daí vim com essa carga de cristão que se fala adventista. Nasci em berço adventista do sétimo dia. Meus pais católico também é cristão, né? Ah, é verdade. Não sei se a gente considera... Brincadeira, são irmãozinhos de Jesus. Mas, assim, era... E era a galera que eu mais mandava pro inferno. Nossa, e lá é comum, todo mundo tem estatuazinha... Sabe, eu não sei se é comum... Aqui eu nunca vi na casa dos católicos, mas lá todo católico tem uma mesinha com vários santinhos. De preferência, o Padre Cícero está em todas elas. E daí tem quadrinhos, tem tudo, tem terço. Eu acho que aqui tem também, porque eu lembro quando eu era pequeno, de vez em quando minha mãe pegava uma santinha lá, tinha uma santinha que eu acho que ela era meio ciganinha, assim, porque ela ia de casa em casa, assim. Tipo, ela ficava um pouco na casa de um, aí vinha outro pegar. Aí eu não lembro se tinha que deixar oferta, não lembro, mas eu lembro. Mas acho que tem isso. Oi? Era oferta, tinha que deixar? Ia passando de casa em casa. E você falou que até hoje, tipo, com 20 anos, você ainda lembrava de coisas da tua infância que você falavam pra você que era errado, e às vezes você vai refletir depois de, sei lá, 10 anos que não estava. Eu acho que isso acontece muito porque quando a gente tá ali, sei lá, a partir dos 6 anos ali, até não sei que idade, existe uma memória da criança que a gente carrega por muito tempo, né? Tipo, por exemplo, eu descobri que eu sempre tive medo de aranha e medo de escuro. Sempre tive medo de aranha e medo de escuro. E daí eu lembro que uma vez eu fui obrigado a perder o medo de escuro, que foi engraçado. Foi assim, ó. Ô, Dani, eu já te contei a história aqui de como que eu perdi o medo de escuro, né? Eu acho que você vai lembrar. Foi assim, ó, eu namorava uma menina lá em Florianópolis, lá, e a mãe dela morava num sítio. Eu já contei, já se lembra, né? Quantos anos? Só para eu saber quanto tempo você demorou para perder o medo de escuro. Deixa eu ver, eu tinha... Cara, isso deve fazer, sei lá, uns 12 anos. Então, uns 20... Acho que uns 20... Eu tinha uns 20 anos, eu acho. 19... 20 anos você vai perder 19. O medo de escuro. Sim, tem gente que tem meter hoje... Ok, justo. Mas beleza, aí o que aconteceu? Como que eu perdi meu medo de escuro? Salientando essa importância de cuidar com aquilo que a gente aprende quando é criança, que a gente leva depois, né? Eu tinha medo de escuro, daí beleza, aí eu perdi porque eu tinha uma namorada em Florianópolis e a mãe dela morava no sítio. E uma vez a gente foi pra casa da mãe dela e a gente levou um DVD. E a mãe dela era enfermeira e a mãe dela, tipo, era numa cidade chamada Imaruí. Perto de Imbituba. Tá. Imbituba, eu acho. E aí, a mãe dela, e assim, uma cidadezinha, ela morava num sítio mesmo, pra sair na estrada de chão, tinha que andar por um carreirozinho de mato, sabe? E assim, ninguém na rua quando escurecia, tipo, sitião mesmo. Sítio. E ela trabalhava num posto de saúde, que para chegar no posto de saúde tinha que passar por uma igreja, que tinha um cemitério atrás, tinha que passar no meio de um canavial e umas estradas meio que sem luz. E daí a gente levou o DVD para assistir, só que ela tinha deixado a TV no posto de saúde. E daí as duas falaram, e a gente chegou de noite, daí as duas olharam para mim e falaram: "Pessoal, Paulo, você não busca a TV lá?" Aí como é que eu vou falar pra mãe da menina? Não, eu não vou porque eu tenho medo de escuro, mano. No sítio. E daí eu falei: "Não, vou, né? Vou." Aí, eu acho que a vergonha foi mais forte do que o medo. E daí, beleza, aí peguei e Mas fui. você foi cantando Sangue de Jesus tem poder o caminho inteiro. Fui cantando música da igreja. Tem que cantar, né? O que é extremamente incoerente, né? Porque é muito incoerente. Porque, assim, se eu sou um demônio e tô andando no meio do mato, se o cara canta, eu escuto.
Entendeu? Então, o melhor a fazer é você ir quietinho, na moita. Vai de boa, não. Vai cantando como se fosse um passarinho às 6 da manhã. Como se fosse uma galinha que acabou de... Chamando a atenção. Chamando a atenção. Aí eu lembro, cara, eu indo pelo meio do mato e cantando. Nossa, e eu lembro de eu passar a mão na frente do meu rosto assim, ó, e não enxergar minha mão. E daí fui, aí cheguei no caminhozinho, aquelas lâmpadas de poste amarela, não ilumina nada. Eu lembro eu passando na frente da igreja, com o cemitério atrás, dando umas olhadinhas para trás, pra ver se não vi uma mão para fora, assim. Foi louco. Aí cheguei, peguei a TV, eu não lembro o tamanho da TV, mas assim, ó, dava... Eu não vou falar a distância que dá, porque eu capaz de eu acabar me equivocando. Mas sei lá, dava como daqui na tua casa, mais ou menos, Dani. E eu catei aquela TV no colo, mano, e não parei. Nunca o medo era tanto, cara, a adrenalina fez com que eu acho que se fosse as portas de Sansão lá que Sansão carregou nas costas, eu carregava. Na adrenalina. E fui e levei até lá. Aí perdi meu medo de escuro. Aí tinha medo de aranha. Tipo, até hoje eu tenho um pouco de medo de aranha. Assim, às vezes, quando, por exemplo, tem uma aranha na parede, eu não mato. A Dani mata. Não, eu mato, mas assim, eu dou um chute que eu arranco o tijolo da parede junto. Sabe? Tipo, não, eu com força. Eu tenho medo. Mas aí eu nunca soube por quê. E aí uma vez eu estava na casa da minha mãe, eu estava... Depois deixa eu falar uma coisa. Vai lá, Não, você já cortou, pegou minha história? Fala aí agora. É que a gente só tem essa câmera aqui funcionando e ela tem 1h30 de bateria só. Tá, mas você não consegue mexer naquela lá pra fazer aquela funcionar? Já tem 30 minutos, tá? Então... Tá, mas vê se você consegue mexer na web. Só que daí eu tenho que ficar trocando, entendeu? Tá, então faz isso pra nós. Beleza. Não, pode continuar falando da tua história aí, tá muito interessante. Tá, sua mãe... Tá, então vamos voltar agora, depois o Léo já ter... Mas beleza. Quando eu levantar a mão, você deixa eu falar depois só, tá? Ok. Tá, então voltando. Aí beleza. Aí eu sempre fiquei me perguntando, da onde que veio meu medo do escuro, da onde que veio meu medo da aranha? E um dia eu estava na casa da minha mãe e percebi, porque assim, na casa da minha mãe era o seguinte, dava 8 horas da noite, que era o horário que começava a novela, acho que era umas 8 horas da noite que começava a novela. Novela das 8. É. E daí, porque a novela das 8 é umas 9h30, eu acho que é, né? E daí, tipo, minha mãe apagava a luz da casa inteira e a gente ficava na sala. Porque acabava a novela e tinha que dormir. Só que daí, às vezes, a gente levantava para ir a algum lugar, porque a gente não aguentava, a gente queria brincar, a gente era criança. E o que minha mãe falava? Não vá no escuro porque tem aranha. E ela fez isso, eu vi ela fazendo isso com o meu sobrinho. E quando ela fez isso com o meu sobrinho, eu... é daí que eu tenho isso. Então, perceba como essa carga do que a gente aprende, seja com medo de escuro de aranha, ou seja, a visão de cristianismo a gente carrega para a vida, né? A gente carrega para a vida. E beleza, aí você mandava todo mundo para o inferno lá em Juazeiro. Né? Eu era pequena, só para deixar claro, depois eu não mandava mais. E você já era tipo adventista, né? Sim. E isso foi acontecendo até quando? Assim, quando que você falou bem assim, cara, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Acho que essa visão tá meio equivocada. Quando que você falou, acho que não tá certo? Então, tô fazendo isso ainda. É um processo. Porque não, mas assim, beleza, mas teve algum momento que você percebeu que estava errado. Um estralo de perceber que tá errado. Acho que ouvindo alguns sermões e tal, percebendo, mas eu acho que o principal foi quando eu comecei a pisar na bola. Sabe quando você vira adolescente e você começa a pecar? O que na minha época era tipo passar um gloss, sentir vontade de usar um cordão, ouvir uma música que não era adventista, de qualquer outro cantor, dançar. Eu lembro que uma vez a gente dançou, nossa, minha tia tinha uma fábrica de bolo, tia Rose, salve tia Rose, tinha uma fábrica de bolo, e ela tinha umas mesas onde ela colocava os bolos. E depois que os bolos, whatever, vocês entenderam. E daí, depois que o pessoal do carro vinha, coletava os bolos para vender, aquelas mesas ficavam vazias. E eu lembro de ir para cima daquelas mesas com minhas primas, inclusive descalça e tal, bem higiênico. Legal toda a galera que meu bolo tá vivo, eu espero. E dançava El Chan. Eu prefiro no tobogã. Aqui, né? Então, quando eu comecei a pecar, que na minha cabeça o fato de eu ter dançado El Chan era a pior coisa da face da Terra, ainda é, venhamos e convenhamos, meu Deus, mas enfim. E eu passava pelo processo do arrependimento e necessitava de perdão, eu comecei a parar de querer mandar as pessoas para o inferno. Porque se eu mandasse na mesma proporção, eu ia junto. Que, no geral, é meio que a ideia da graça, só que da forma errada, né? Era uma ideia errada. Então, eu passei a ter um pouquinho mais de tato
não mandava para o inferno, mas falava da necessidade de arrependimento. Então continuava falando para as pessoas, tipo, você está errada porque você fuma, você está errada porque você bebe, mas Jesus te ama, para de beber. Então, mudei o texto. Ao invés de, tipo, você vai para o inferno, era tipo, se arrepende e vai para o céu. Entendeu? Mudei o contexto, mas a ideia ainda estava totalmente errada. Tem uma série no Netflix, The Good Place. É uma série bem bobinha, uma sitcom bem bobinha. Inclusive, tem até umas coisas meio estranhas lá. Mas na série eles falam sobre o céu e tal, e chegam numa hora lá que todos eles descobrem o que você faz para ir para o céu. E como eles descobriram, eles não podem mais ir. Porque agora eles já sabem. Nessa série ele fala que é uma questão de pontuação, as atitudes boas vão bater na atitude. E daí chega uma hora que, acho que são 5 personagens principais, descobrem quais as pontuações e como que você faz. E daí, nesse momento, o responsável lá, pelo céu, ou pelo inferno, na hora, não sei, enfim, ele fala, tipo, a partir de agora vocês não podem mais. Não interessa o que vocês façam, porque a tua... eu perdi a palavra que eu quero falar. A tua intenção está corrompida. Então, tipo, você nunca mais vai fazer uma coisa boa porque você é bom. Você vai fazer porque você quer ir para o céu. Então, nessa época, eu mudei um pouco a minha visão, mas a intenção ainda era corrompida. Porque eu não deixava de dançar El Chan porque eu não queria dançar El Chan. Eu deixava de dançar El Chan porque eu tinha medo do inferno. Nossa. Então... Mas assim, ó, essa concepção, Lena, eu acho que é a concepção assim, de uma parcela muito gigantesca do cristianismo hoje. Até, nossa, às vezes, do nada você tá barganhando com Deus que, tipo, meu Deus, não vou fazer isso para não perder o céu e tal. Do nada a gente tá fazendo ou às vezes não vou fazer isso porque Deus vai me castigar, né? Nossa, Deus vai me castigar o tempo inteiro. Para mim, usar tava na minha cabeça ali toda hora. Usar era, tipo, Triscon na arca morreu, mesmo que tivesse fazendo uma coisa que fazia mais sentido. Entendeu? Então, tipo assim, na minha cabeça, aquela história era... focada o tempo inteiro. Eu sempre tive essa história na minha vida, inclusive até hoje tenho dificuldades com essa história. Eu entendo agora o contexto de Deus, eu entendo que ele era meio tongão, que ele quis se botar acima de Deus e tal, mas... Ele queria abrir a arca, queria saber o que estava dentro. Exatamente, ele quis... Existe uma intenção por trás ali que a gente, né... Mas até você pegar o detalhe da intenção é difícil. Então, mesmo ali... a intenção ainda estava errada, no meu caso. Mesmo mudando um pouco, a intenção ainda estava errada. E o que é interessante dessa parte do pecado, dos pecados em si, que no caso o pecado é a transgressão da lei, mas no geral das coisas erradas que eu fazia, era... Primeiro que a gente sempre justifica, né? A gente está sempre justificando qualquer coisa que a gente faça. E segundo, que eu me autocondenava de uma forma absurda. Você se autocondenava? Mas me autocondenava eu nunca me bati porque não tive essa oportunidade, mas era de choros, e vou pro inferno, e vou ficar longe da minha família, e vou queimar, e a sensação de estar sendo queimada, e era um Que idade isso? Na adolescência. Na adolescência? 13, 14, 15, por ali. Então, assim, por exemplo... Eu lembro da primeira vez que a gente teve acesso à pornografia, com a curiosidade das primas, porque eu tinha internet e as outras pessoas da rua não tinham. Então, das primas de família? Né? Minhas primas de família e também das amigas da rua. Normalmente as amigas mais da rua, porque eu tinha computador e tinha internet e eu morava na favela de Juazeiro. Minha favelinha, salve João Cabral. Mas, enfim. E daí ninguém tinha. Então, todas as curiosidades de adolescentes da nossa época, dos anos 90, eram resolvidas na minha casa. Então, a gente tinha acesso a coisas... a pornografias, a jogos, a fotos, tipo, pesquisar o que era, ver a primeira vez e tal. E isso tudo me gerava uma culpa. Mas uma culpa que era absurdo. De eu me negar a fazer louvor e de eu trazer isso para mim até hoje. Por exemplo, se... a irmã me chama para pregar, na semana do sermão, eu não escuto nenhuma outra música que não seja gospel. Eu tento tirar do fone até se for propaganda. Mas e nas outras semanas? Não faz sentido, entendeu? Para você ver como é um gatilho errado que está lá, tipo, não faz sentido você servir a Deus para subir no púlpito pregar, ou para cantar, ou para passar a lição. Você tem que servir a Deus porque você tem que servir a Deus. E isso ainda é um gatilho. Por isso, quando você me perguntou quando que isso mudou, está mudando. É um processo. Eu já fui dos dois extremos, do legalismo, nossa, a saia tem que ser longa. E engraçado como Deus falou comigo em todos eles. Eu lembro de Deus falar comigo em todos eles. Primeira vez que eu lembro de ter uma experiência com Deus, foi bem bobo, mas eu estava bem nessa fase do todo mundo vai para o inferno.
E eu lembro que uma professora, que eu parei de mandar ela para o inferno, eu acho, ela falou para mim, falou, nossa, você é crente? Nem parece. E eu fiquei indignada com aquilo. Nossa, eu chorei. Nesse mesmo coleginho, no Colégio Conquista, só que mais para frente. Eu estava no 4º ano, eu acho. 4ª série, na época, que é o 3º ano hoje, mas enfim. E eu lembro que eu chorei, fiquei bem triste. E eu fiquei questionando Deus, mas Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu vou na igreja, eu levo minha oferta. Eu tinha tabelinha de dízimo, eu já dizimava desde pequena com o dinheiro do lanche. Se minha mãe me dava R$1, eu tinha que tirar 10 centavos para o dízimo e tal. Então, a gente tinha tabelinhas de anotar ali e tal. Estou fazendo tudo certo e não entendo, porque as pessoas me veem como cristão, estou tentando, Deus, sei que lá me ajuda. E umas semanas depois, eu lembro de estar num ponto de ônibus, é uma das poucas coisas que eu lembro. Eu estava no ponto de ônibus perto da minha casa, e eu estava com uma saia que eu lembro como se fosse hoje, ela era acima do joelho, e daí uma menina passou por mim, isso eu tinha passado a semana inteira chorando, falando com Deus, né? Uma menina passou por mim assim, do nada, e falou, nossa, você é crente? Eu falei, aham, eu falei, parece, e foi embora. Nunca, não vi, essa menina não ficou no ponto de ônibus, eu não sei quem é. Tipo, Falou só isso, só. Só falou isso e foi embora. Então, assim, mesmo lá, nesse ponto extremo de talvez apresentando um Deus errado e tal, Deus ainda se preocupava, sabe? E eu gosto de pensar nessa história porque eu gosto de saber que Deus se preocupa até quando a gente está Com certeza. Eu acho que fazendo um negócio meio errado. Ele vai lá, ele cuida, ele quer trazer você para perto e ele respeita o teu processo. Eu acho Deus um negócio muito exatamente. massa. Ele respeita